Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula da EBD Inovadora. Meus irmãos, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, aproveite esse momento, não paga nada. Você se inscreve, estará nos ajudando então a alcançar um número maior de professores, de alunos e daqueles que amam, a palavra de Deus, amam aprender a palavra de Deus, exclusivamente na Escola Bíblica Dominical. Então, queridos, vamos lá. Nossa lição de hoje é a lição de número 2. O tema da nossa lição, o avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo. Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo 10, a parte A do versículo. A nossa verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Então, meus irmãos, como nós falamos, nós vamos estar fazendo aqui um apanhado geral do avivamento no Antigo Testamento. Então, geralmente, a pessoa pode ter a ideia que o avivamento só faz parte da igreja que foi constituída, a partir do Atos, a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Então, algumas pessoas, alguns irmãos, alguns crentes acham que o avivamento ele veio a partir do Novo Testamento, ou a partir da igreja primitiva. Mas com essa lição é muito importante porque vai trazer luz, a esse entendimento, a esse pensamento equivocado, porque o avivamento ele decorre durante toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver momentos de avivamento, momentos que Deus ele realiza milagres, ele traz um avivamento sobre o seu povo. Claro, nós vamos fazer essa busca, esse estudo aqui acerca desse avivamento no Antigo Testamento. Então, houve momentos, meus irmãos, que o povo de Israel deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva. Então, nós passamos aqui, meus irmãos, a compreender que é justamente nesse momento de crise espiritual, como nós já vimos na lição anterior, que há uma necessidade de um avivamento. E o avivamento é justamente o retorno à palavra de Deus, ou o retorno em se buscar a Deus. Então, no momento de crise, nós observamos essa necessidade e também a oportunidade de alcançarmos um avivamento. Mas, como diz o comentarista, nós vemos que nesse momento de crise alguém se levantava, Deus levantava alguém e começava então a clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, pedir perdão, se converter dos maus caminhos, abandonar os ídolos. E aí Deus mandava um avivamento, Deus sarava a nação, Deus perdoava os pecados, sarava a nação e o povo tinha então a sua fé fortalecida, a sua vida renovada e eles passavam então a se voltar para Deus, buscar a Deus, servir a Deus, abandonar os deuses falsos e se dedicar ao Senhor. Então isso é um avivamento, é o retorno à palavra de Deus, é o retorno a Deus. Então nós vemos isso no Antigo Testamento e quando isso acontece, nós temos aí então um avivamento. Por exemplo, a nossa lição de hoje vai trazer aqui o panorama do avivamento no Antigo Testamento. O primeiro subponto dessa lição é o avivamento no tempo de Moisés. Então, olha só, talvez você conhece a história de Moisés, já leu a história de Moisés, toda a vida, toda a trajetória de Moisés, mas ainda não tinha percebido um avivamento nessa história. Mas é aí que nós vamos ver Deus trazendo o avivamento para o seu povo nos tempos de Moisés.
Então, você conhece a história do povo de Israel. Os filhos de Jacó, José é levado para o Egito, você conhece toda a história. Lá, José ele se torna governador, então ele consegue salvar sua família. Jacó e toda a família, os seus irmãos, migram ali para o Egito e lá Deus preserva a nação de Israel, que seria a nação de Israel. Porém, meus irmãos, o faraó dessa época, que era amigo de José, que colocou José como governador, ele morre. E surge então agora um rei que não conhecia José, que não fez caso de José, da importância que José teve. E aí escraviza o povo. O povo começa a se misturar, começa a andar por um caminho que não agradou a Deus, começou a se desviar dos caminhos do Senhor, e com isso veio então essa crise espiritual sobre o povo de Israel. E nesse momento de crise, após estarem ali presos, aprisionados, vivendo essa crise espiritual durante muito tempo, muitos anos, centenas de anos, e chega o momento então que o povo resolve clamar a Deus. E quando eles clamam a Deus, eles se voltam para Deus, então Deus vai levantar um libertador. E aí Moisés, ele é levantado por Deus, é chamado por Deus no Monte Horebe, Deus se apresenta a Moisés, chama e coloca diante de Moisés o propósito de libertar aquele povo. Então aquele povo que estava distante de Deus, ele clama e Deus ouve esse clamor. E é a partir desse momento que a gente vai ver registrado este avivamento. Alguns comentaristas colocam que é o primeiro avivamento do povo de Deus, do Antigo Testamento. Quando o povo se volta para Deus, clama ao Senhor, Deus ouve esse clamor e resolve agora mandar um avivamento. Ele resolve agora restaurar o povo de Israel. E Moisés é chamado para libertar o povo do Egito. Então, Deus levanta Moisés, Deus se apresenta para Moisés, dizendo que é o Deus do pai dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, então, tem esse encontro com Deus. Moisés vai participar desse momento de avivamento que Deus vai proporcionar ao seu povo. É justamente a restauração do povo de Deus. A libertação, sair de um povo escravo para um povo livre. Um povo que tinha abandonado a Deus, mas um povo que agora se volta para Deus e vai adorar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diante da visão que Moisés teve, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó, de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então, meus irmãos, como eu falei, para alguns comentaristas, para alguns estudiosos, esse é o primeiro avivamento que Deus manda sobre o povo de Israel, sobre o seu povo. Levava uma vida de escravo porque haviam abandonado a Deus, estavam ali num momento de crise espiritual, mas ao reconhecer o seu erro, ao clamarem ao Senhor, a se converterem dos seus maus caminhos, surge aí a oportunidade para um avivamento. Então, se você está passando por uma crise, se nós estivermos passando por uma crise espiritual, olha, irmãos, entenda, é clamar ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, abandonar a vida de pecado, se voltar para Deus, adorar o Senhor, e Deus proporciona o avivamento. Qual foi o resultado desse avivamento para Israel? Eles foram libertos do período de escravidão, agora são homens livres que estão caminhando para cuidar da sua vida, cuidar das suas famílias e adorar a Deus. E eles vão ter, então, este momento aí de povo livre para se voltar para Deus. E este foi o avivamento que Deus proporcionou para o povo de Israel nos tempos de Moisés. Aí, meus irmãos, nós vamos para o segundo subponto, que é o avivamento no tempo de Samuel.
Então, olha esse contexto aqui, mais uma vez, um contexto de crise espiritual nos tempos de Samuel. Meus irmãos, a situação era caótica. O povo, mais uma vez aqui nós vemos que abandonou a Deus, tinha profanado o sagrado. Nós vemos aqui os filhos de Eli, eles profanando o sacrifício, profanando o altar, não honravam mais a Deus. Aquilo que era para Deus, eles tomavam para si, subjugavam as pessoas, usavam da sua posição para pecar, profanavam o templo, profanavam o altar, o sacrifício. Então, por conta disso, meus irmãos, Deus, mais uma vez, ele permite que o povo de Deus, que o seu povo, devido a essa crise, devido a ter abandonado a Deus, eles, mais uma vez, então, eles vão ser derrotados. E o resultado foi trágico, porque o povo de Israel foi derrotado nessa batalha, os sacerdotes morreram, e quando o mensageiro chega trazendo a mensagem para Eli, ele está ali sentado numa cadeira, já era idoso, não enxergava muito bem, já estava com a sua saúde debilitada. E o que acontece? Quando ele recebe a notícia que os seus 2 filhos haviam morrido e a arca de Deus, que representava ali a presença de Deus no meio do povo, a proteção, o cuidado de Deus, a vitória de Deus. Quando ele recebe a mensagem que a arca é levada, então o que acontece? Eli, ao receber essa mensagem, ele cai para trás da cadeira e ele caindo, ele quebra ali o pescoço e também ele morre. Então isso é resultado da falta de um avivamento. Isso é resultado da falta de Deus. É uma crise espiritual. O povo estava vivendo ali uma crise espiritual. Mas como nós falamos, Deus sempre levanta alguém, então, que vai trabalhar, que vai orar, que vai clamar, que vai ser usado por Deus para que Deus, então, possa restaurar a nação, restaurar o povo. E essa pessoa foi o profeta Samuel. E todos nós conhecemos a história de Samuel. Samuel é resultado de milagre. Sua mãe estéril, Ana, não podia ter filho. E você conhece a história. Ela então ora, né, e recebe de Deus um milagre, e ela faz um voto que entregaria o seu filho. E ao ter Samuel, ela leva. E o sacerdote Eli, então, vai ser esse líder espiritual que vai cuidar de Samuel. Então, o povo vivendo uma crise e Samuel crescendo na casa do Senhor, que seria a pessoa que Deus iria usar aqui para liderar Israel, para proporcionar esse avivamento. A palavra de Deus era rara, as visões não eram frequentes, porque estava instaurada aqui uma crise espiritual, precisando de um avivamento. E aí, durante essa crise espiritual, após a morte dos sacerdotes, após a morte do sumo sacerdote Eli, Deus levanta Samuel. E aí Samuel vai ser a pessoa que vai conclamar o povo a novamente se humilhar, buscar o Senhor. Samuel, então, ele começa a clamar, ele começa a orar, buscar o Senhor e convoca o povo a se humilhar diante de Deus. E Deus, então, mais uma vez, ele vai fazer com que essa situação seja mudada. Porque o avivamento é isso, é mudança, é transformação. Então, olha só, foi nesse contexto, né, desses acontecimentos que nós vemos, que Samuel exortou os israelitas, conclamou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou, buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então, nós vemos aqui que mais uma vez, então, meus irmãos, o exército que havia perdido, a arca que havia sido levada, nesse contexto aqui, após o povo clamar, após o povo se arrepender, se converter, Deus vai dar uma grande vitória. E a arca
novamente ela retorna para o povo de Deus. Porque o exército inimigo, ao levar a arca, Deus vai trazer juízo sobre eles e eles vão entender que realmente é o Deus de Israel. E eles mesmos enviam a arca para o povo de Deus. Mas isso não acontece como algo aleatório. Isso é resultado do povo de Deus quando, numa crise espiritual, clama, ora, se arrepende, se volta para Deus, então recebe o avivamento. E aí o que vai acontecer? O exército vai contra o povo de Israel, mas agora o povo de Israel já se voltou para Deus, já foi perdoado por Deus, já se converteu dos seus pecados. E aí Deus vai dar vitória, um grande livramento para o seu povo. E Samuel vai ser esse juiz que vai julgar Israel todos os dias da sua vida, como diz 1 Samuel, capítulo 7 e o versículo de número 15. Então, mais uma vez, o povo de Deus recebe um avivamento da parte de Deus e tem paz, bendito seja o nome do Senhor. Aí nós vamos, meus irmãos, para o terceiro subponto da nossa lição, que é o avivamento no tempo de Josias. Então, depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de prática ocultistas. Como punição, Deus enviou exército assírios para o prenderem em cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Meus irmãos, então nós observamos mais uma vez aqui, e é importante nós compreendermos isso. É algo até que repetitivo, mas é algo pedagógico para nós compreendermos. E nós precisamos entender isso. Que nós venhamos tirar essa lição por nossos dias. Conseguir enxergar, entender o que Deus está mostrando para a gente aqui. Toda vez que o povo se afastava de Deus, abandonava Deus, ou então passava a adorar outros deuses, eles entravam numa crise espiritual. Mas não só uma crise espiritual. Por conta desse pecado, os inimigos invadiam, os inimigos venciam, os inimigos escravizavam e eles entravam nessa crise espiritual. E qual era a saída? O arrependimento, a oração, o clamor. Deus é misericordioso e nós vemos que toda vez que o povo tinha essa atitude, querendo essa mudança, Deus mandava um avivamento, mandava a restauração e dava vitória sobre os inimigos. É o que acontece aqui nesse contexto que nós estamos vendo. É algo até repetitivo, mas é pedagógico da parte de Deus, para o povo lá compreender e nós hoje também termos essa compreensão. Então, algo que seria a derrota do rei por conta do arrependimento, desse retorno à palavra de Deus, o que vai acontecer? Deus ele vai dar o livramento, Deus ele vai dar a vitória. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo de seu pai e governou de forma corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Então, você observa aqui que a mudança ela não é total, ela é parcial e a tragédia continua. O erro continua. Uma geração vai surgindo após outra e continua, infelizmente, ali fazendo mal, pecando contra Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus e a tragédia vai continuando. Mas o povo escolhe, então, Josias para ser o novo rei de Israel. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na nação de Israel.
Então aqui começa uma mudança espiritual. Josias foi ungido rei ainda criança, e após ele já começar a se desenvolver, adolescência, sua juventude, muito novo ainda, ele compreende o que nós devemos e o que nós precisamos compreender, que é estar com a nossa vida nas mãos de Deus, na direção de Deus. E ele muito cedo compreende isso. E ele começa então a promover uma reforma espiritual. E isso vai influenciar a vida de toda a nação. Olha a atitude dele. Olha a atitude dele como rei, ainda novo, ainda muito prematuro, mas ele tem, ele busca a Deus e tem uma visão de Deus. Ele passa a compreender que a nação precisa aqui voltar à palavra de Deus. A nação precisa desse avivamento, que hoje nós compreendemos que é um avivamento. Olha a atitude dele. Ele derruba os altares que foram construídos aos demônios, ele destrói as imagens de escultura, estabelece essas medidas saneadoras nas cidades. Ele mesmo fica à frente dessas reformas para levar o povo a voltar aos pés do Senhor. Então ele promove essa mudança, essa reforma espiritual. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo. Mas, durante essas reformas, derrubando os altares que foram construídos, organizando, reestruturando o templo, eles acham novamente a lei que se havia perdido. E foi achado essas obras. Durante as obras do santuário, foi-se achado novamente o livro da lei. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que essa atitude do rei Josias, trazendo o povo à presença de Deus, destruindo os altares que foram construídos a demônios, reestruturando o culto, organizando o culto no templo, achando o livro da lei, trazendo o povo à presença de Deus, o retorno à palavra de Deus, promovendo essa reforma espiritual. O que é isso? É o avivamento. Então esse é o avivamento no Antigo Testamento, ou alguns deles. Existem vários exemplos aí no Antigo Testamento de avivamento, e esses três aqui são alguns que hoje foi separado de forma didática para o nosso aprendizado. O avivamento no tempo de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel e o avivamento no tempo de Josias. Então esse foi o nosso primeiro ponto, que é um panorama do avivamento no Antigo Testamento. Mas não saia desse vídeo, continue. Nós vamos estar continuando aí com o professor Diácono Abraão. Ele vai estar dando continuidade na nossa lição. Essa lição de hoje, com certeza, Deus vai falar ainda muito ao nosso coração, trazer muito conhecimento. Então, permaneça até o final desse vídeo. Deus abençoe a todos. Me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, no estado do Pará. E estaremos continuando essa pré-aula sobre as lições bíblicas das edições CPAD, que trata sobre avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A nossa primeira lição foi a lição O Avivamento Espiritual. A segunda lição, que é a lição que estamos tratando hoje, é o avivamento no Antigo Testamento. Nós vamos nos prender a partir do segundo tópico, e o segundo tópico diz: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Esse nosso segundo tópico, ele começa chamando a atenção para Neemias. É o personagem que vai ser destaque nesse segundo tópico. O chamado de Neemias. É preciso a gente perceber, a gente
se situar um pouco na história e perceber que Neemias, ele está lá na Pérsia. Antes de ele chegar lá, outros povos tinham chegado lá. Só voltando um pouco, a gente tem Babilônia despontando aproximadamente no ano 610 a.C., mais precisamente no caso de Israel em 605, com Nabucodonosor, quando ele faz a sua primeira entrada no território judeu, no Reino do Sul, em Judá, e leva algumas pessoas na condição de cativos. Depois, em 597, novamente, Nabucodonosor aparece no território judeu novamente, e em 586, quando ele destrói a cidade, incendeia o templo e faz a última leva de escravos para o território babilônico. O país que estava, digamos assim, o país, a nação, o povo que estava dominando na época era o povo babilônico. Mas eles não ficam eternamente nessa condição. Quando chega em 539, por volta de 539, Ciro é levantado, e eu diria, de acordo com a Bíblia, é levantado por Deus para libertar o povo. E agora, quem é Ciro? Ciro agora é o rei, vamos dizer assim, é um rei persa, que agora tinha vencido os babilônicos. Os babilônicos não estavam mais no auge. Agora quem estava despontando era a Pérsia, que hoje é o Irã. Ele então libera o povo judeu para, aos poucos, começar a voltar para casa, e começa em 530 a reconstrução do templo. Em 536, basicamente. Quando chega em 516, esse templo é reconstruído. Observe que já passou um tempo do início da invasão e os 70 anos ditos de escravidão do povo judeu, agora termina em 539, e nós estamos aqui com Neemias. Neemias é em aproximadamente 445, portanto, cerca de 70 anos depois que o templo é reconstruído, Neemias ainda está lá na Pérsia. Ele faz parte daquele grupo que ficou lá, e que passou do governo de Nabucodonosor para o governo de Ciro, ou do Império Babilônico para o Império Persa. Gerações que foram ficando ali. Ele está sob o governo de Artaxerxes, que era agora o rei da Pérsia. Isso são fatos históricos que a gente coloca para mostrar, para deixar claro que a Bíblia é confirmada pela história. Fatos históricos confirmam fatos bíblicos, fatos históricos bíblicos. Neemias, então, ele se encontra com algumas pessoas lá de Judá, e ele pergunta como é que estão as coisas por lá. Ele sabia que era judeu, que ele é descendente de judeus que fazia parte dos que vieram para o cativeiro. E ele agora pergunta como é que estava lá a cidade, como é que estava Jerusalém, e toda aquela região ali, a sua terra, a terra do seu povo, e eles dizem: olha, o templo foi construído, é um templo um templo bonito, é um lugar de adoração a Deus, mas a gente tem uma situação, o povo está numa miséria muito grande, e os muros estão destruídos, as portas ainda estão queimadas, resultado da invasão que ocorreu com Nabucodonosor. Ainda é tudo muito destruído e a situação é precária, é muito difícil. E Neemias sente a necessidade, percebe o estado de crise que está acontecendo naquele lugar e sente a necessidade de conversar com Deus, de expor a situação a Deus. Neemias era temente ao Senhor. Segundo o texto que nós temos aqui da lição, ele vai orar e ele passa cerca de 4 meses, aproximadamente 4 meses, orando a Deus, colocando a situação diante de Deus e pedindo um direcionamento, como fazer, uma solução para aquele caso, o que ele podia fazer, expondo a situação a Deus. E Deus então levanta Neemias para voltar lá, para chegar em Jerusalém e desenvolver uma obra, desenvolver um trabalho de reconstrução dos muros da cidade e deixar tudo em condições que, vamos dizer assim, dignas da cidade do povo de Deus. Neemias, então, faz um processo de dedicação ao Senhor, de oração ao Senhor, e ele vai agora expor a Deus. Olha só a oração de Neemias. Neemias começa dizendo que, fazendo uma confissão, mas ele se sente parte daquele povo que desobedeceu a Deus. Ele sabia que o povo tinha ido para o cativeiro,
seus pais, seus antepassados. Ele sabia o motivo do povo ter ido para o cativeiro, que era desobediência ao Senhor, envolvimento com muitas práticas. Ele sabia de tudo isso, ele sabia a sua história, porque tinha uma tradição oral que era passada de pais para filhos e era sempre passado de geração em geração. E ele pratica uma coisa, ele faz uma coisa que um líder ele deve fazer. O crente consciente, o líder consciente, ele chama para si a responsabilidade. E foi isso que ele fez. Na sua oração, na sua conversa com Deus, ele vai contar a situação, expor a situação e dizer, olha a sua oração dele, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, eu admito que eu faço parte desse povo que pecou contra ti, eu estou junto desse povo, eu faço parte deles, então eu faço parte desse grupo que pecou, e eu peço a tua misericórdia, eu peço que o Senhor haja de forma benigna a nosso favor, porque eu aceito, eu admito, nós pecamos, eu e a casa de meu pai, nós pecamos contra o Senhor. Ele sentiu a necessidade, o líder sentindo a necessidade pelo povo, chorando pelo povo, se colocando junto do povo, admitindo que faz parte daquele povo. Se aquele povo chegou naquela situação, ele também está envolvido naquilo, de certo modo ele faz parte daquele povo, ele faz parte daquele momento, daquela história, seja boa, seja ruim, ele faz parte daquela história. E ele pede então a misericórdia de Deus a favor do povo, se colocando no lugar do povo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Não dá, já falamos aqui na lição anterior, que não dá para ter um avivamento sem resolver a vida, sem resolver a situação, sem fazer uma confissão, sem admitir o erro, sem humilhação, sem admitir que errou e que precisa do perdão de Deus. Ou seja, não dá para ter avivamento sem primeiro arrumar o altar. E aqui citamos aquele exemplo de Elias, lá no monte em que ele está diante dos profetas de Baal, e você deve conhecer o texto bíblico lá de Reis, no livro dos Reis. Então, o trabalho principal de Elias foi o quê? Foi arrumar o altar, arrumar as coisas. Mas quem manda fogo do céu é Deus. Nós não fazemos o avivamento em si, nós criamos condições para ele, entendemos a situação, mas arrumamos o altar, mas Deus é quem manda o fogo do avivamento. Esse foi o nosso segundo subtópico, que foi a confissão dos pecados. O nosso terceiro subtópico deste segundo tópico é o avivamento pelo ensino. E como já foi destacado aqui, a importância do ensino, inclusive no tópico anterior com Josias, agora a gente tem o avivamento pelo ensino. O ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Foi o principal para chegar ao avivamento. A gente viu que Josias, quando encontra... O povo estava numa situação tão difícil que eles tinham perdido o livro da lei. Eles não sabiam por onde a Bíblia deles estava. Tinham perdido a Bíblia, não sabiam onde estava. E numa reforma na casa de Deus, eles encontram o livro da lei. Eles encontram a Bíblia, vamos dizer assim, trazendo para um tempo mais atual, e eles encontram e agora eles vão colocar em prática. Mas um ponto interessante é que quando o livro foi encontrado, o que foi feito? Foi feita a leitura do livro. E essa leitura é interessante que não foi de qualquer jeito, não foi qualquer leitura não. O livro foi lido e foi explicado. Explicado o quê? O sentido, para que todos entendessem. Então não bastava ler o livro, mas era importante explicar o sentido daquilo que estava sendo lido. O que a gente pode trazer para a gente hoje, para a nossa situação, para contextualizar o fato, para a gente praticar, aplicar? A palavra de Deus precisa ser exposta, mas muito mais do que isso, ela precisa ser explicada, não apenas lida, dita, falada, mas precisa ser explicada. E um detalhe, precisa ser explicada de maneira correta, explicando o sentido de o que cada passagem significa e de forma correta. Isso é fundamental, ou seja, tem que ter uma correta interpretação do texto. O texto não pode ser torcido, levado para atender necessidades, interesses, para atender essa ou aquela situação. Mas o livro precisa ser dito, a palavra precisa ser explicada da maneira correta, sem entender para qualquer que seja dos lados. O nosso terceiro tópico, ele vai tratar sobre o avivamento e a palavra de Deus. E a gente tem, no nosso primeiro subtópico, a palavra de Deus corrige. E a gente indo lá mais adiante, a gente vai observar, e a gente indo lá para o Novo Testamento,
A gente vai observar Paulo tratando sobre isso. E na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele trata sobre isso. Ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para quê? Para edificação. Ou seja, a palavra de Deus, ela está ali, ela vem corrigindo, ela vem deixando as coisas numa linha correta. E aqui é importante a gente destacar que o comportamento cristão, o viver cristão, ele tem que ser equilibrado. Ele não deve ser nem emocionalismo, nem formalismo, nem muito para um extremo, uma extremidade, nem muito para outra extremidade, nem muito formalismo, nem muito emocionalismo, porque isso desvirtua, isso muda as coisas, isso estraga, isso atrapalha o desenvolvimento cristão, isso traz uma interpretação errada, um viver errado, uma aplicação errada e, consequentemente, traz problemas para quem está vivendo, para o povo que está sendo direcionado, liderado, administrado, ensinado, e ele acaba vivendo práticas erradas acerca da palavra de Deus. Por quê? Porque eles não estão usando a Bíblia não está sendo usada para corrigir, mas para satisfazer esse ou aquele interesse. E aí vem, nessa satisfação de interesses, vem o emocionalismo naquele extremo que a gente às vezes vê por aí, ou aquele formalismo que traz uma ideia de mornidão, de situação que não condiz em nada com o que diz a palavra de Deus, com o que diz a correção do texto bíblico, quando é corretamente interpretado. Ele vem ensinando, ele vem corrigindo, ele vem trazendo um ensinamento sadio, um ensinamento saudável, que leva a um viver cristão saudável também. No nosso próximo subtópico, cuidado com o formalismo. É o segundo subtópico que nós temos sobre o terceiro tópico, que é o avivamento e a palavra de Deus. Então a gente está tratando exatamente, considerando a palavra de Deus, a importância dela no avivamento, nesse movimento que chamamos de avivamento, que ele é feito por Deus. É importante não esquecer isso. Nós preparamos, nós arrumamos, nós nos humilhamos, nos colocamos na vontade de Deus, nós trabalhamos para fazer essa volta, mas é Deus que age, trazendo literalmente este avivamento. E às vezes nós dizemos assim: vamos fazer uma manhã de avivamento, uma tarde de avivamento, ou alguma coisa de avivamento, mas na verdade a gente não faz isso. Quem faz isso é Deus. Então, no nosso segundo subtópico, nós temos cuidado com o formalismo. Eu quero ler com você aqui, você que tem a lição bíblica, ou você que não tem, fique atento. Olha só: quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante e a atmosfera espiritual muda o ambiente. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para a edificação dos santos. O formalismo, ele acaba sendo uma espécie de adoração, e a gente vê isso com frequência hoje, uma espécie de adoração que não adora. É um cantar um tanto formal demais, é um falar formal demais, é uma situação que não se enquadra naquilo que a palavra diz que tem que ser, como diz que tem que ser. É como se fosse não. É o texto que lemos no subtópico anterior, em 1 Coríntios 14, 26, que diz como é que tem que ser feito esse comportamento, como é que tem que ser essa prática. Quando vos ajuntais, aqui é Paulo que está falando, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Adorar para edificar. Adorar para dizer ao Senhor o que precisa realmente ser dito na adoração. Não aquela adoração formal que, como disse, acaba não produzindo nenhuma adoração. Esse cuidado com o formalismo, ele leva a uma prática que não é exatamente a adoração que precisa acontecer. Porque esse adorar a Deus não é fazer simplesmente o que Deus quer. Deus quer que faça isso, eu vou fazer isso. Não é bem assim a situação. Não é simplesmente fazer o que Deus quer, mas não é fazer o que Ele quer, mas fazer porque eu quero fazer, e mais profundo que isso, porque eu tenho necessidade de fazer, eu entendo que preciso fazer, eu sou grato a Ele por essa ou aquela situação, pela minha salvação, que é a gratidão que todos precisamos ter. Então, eu vou me doar em adoração, sabendo que
aquilo é para ele, é de acordo com o querer dele, com a vontade dele. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 18, a gente tem um detalhe bem interessante. Paulo fala sobre a nossa condição de servos, que nós não estamos mais numa condição de escravos, como éramos antes do pecado, mas agora somos servos de outro Senhor. Na condição de escravos, nós éramos servos de um Senhor, que nos pagava com o salário de morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, na condição de servos de outro Senhor, nós estamos tendo vida, tendo a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu costumo comparar como se fosse, nós fôssemos, é uma comparação bem simples, mas eu entendo que ela traz um entendimento bem amplo. É como se fôssemos uma pipa. Quando a pipa está presa, amarrada, enrolada, ela não tem nenhuma, digamos assim, uma felicidade, como se isso fosse possível. Ela não tem nenhuma felicidade, mas quando ela está na linha, amarrada à linha e ao sabor do vento, ela está presa à linha, alguém está controlando, mas ela está fazendo o que ela devia fazer e para isso ela foi feita. Ela está tremulando no ar, fazendo o que tem que fazer, digamos assim. Então, é como se aquilo fosse a liberdade dela. Ela está com liberdade, voando, tremulando no ar, mas ela está presa a uma linha. Alguém tem o controle sobre ela. Alguém é o senhor dela. É como se nós fôssemos essa pipa, quando estávamos antes amarrados no canto ali para ser vendida, ou para ser vendidos, digamos assim, a gente não tinha nenhuma alegria, mas agora, com outro Senhor que nos comprou, que nos resgatou, que nos tirou daquela condição onde estávamos, agora nós temos a liberdade e a felicidade de estar mesmo ligado por aquela linha a quem é o nosso dono, nosso Senhor. A gente tem a felicidade de estar fazendo o que fomos criados para fazer, que foi ficar no ar, tremulando, fazendo aqueles movimentos que a pipa faz. Isso numa analogia da nossa condição agora de estarmos com outro Senhor. Então, isso seria a adoração, uma maneira de expressar a adoração de maneira clara, correta, direta, realmente adorando. A gente pode observar que nesse modo de ver a adoração hoje, a gente adora, mas já adora com uma intenção de dizer assim, de certo modo somos até ensinados a isso. A gente adora, mas já sabendo do que depois vai cobrar de Deus. Deus, eu te adorei, por isso agora eu te adorei com a oferta, com o meu dinheiro, com a oferta, agora me abençoa. Eu te adorei, cantei louvores no grupo, agora me abençoa. Eu te adorei, eu fiz visitas, agora me abençoa. Então é uma adoração que Deus diz assim, é como se ele dissesse, não, tu não adorou não, tu pensa que adorou, mas o teu corpo estava lá, mas o teu espírito não estava lá. O teu corpo fazia aquilo, mas o teu interior, o teu espírito não estava fazendo aquilo. É muito comum essa forma de adorar que a gente vê hoje, influenciada por várias práticas, por vários movimentos, vamos dizer assim, teológicos até, mas que não levam à verdadeira adoração. E isso não traz avivamento. É uma situação que só leva ao formalismo, aquela coisa presa, encaixotada e que não traz nenhuma forma de adoração real a Deus. Na nossa conclusão, nós temos os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Quando Deus enviava no Antigo Testamento e ainda hoje, o avivamento era em resposta ao pedido de alguém, ao pedido do povo, a uma necessidade que alguém enxergava, que o povo enxergava, e ia pedir a Deus, e se voltar para Deus, se humilhar diante de Deus, pedir uma mudança, um resgate, uma possibilidade de volta à prática anterior. Fiquemos com esta meditação, desta pré-aula, e que durante a semana procuremos mais informações, mais estudo, mais base na palavra de Deus para que estejamos melhor capacitados para a nossa aula que vai chegar aí no momento com os alunos. E que esta pré-aula, esta conversa, esta fala tenha sido interessante para você, professor, para você, aluno, e qualquer um que nos deu prazer, a satisfação de ouvir. Muito obrigado.